Fala, galerinha! Tô aqui novamente com a fábula da lebre e tartaruga, né? Só que, lógico, né, a minha versão dessa fábula, que é muito mais interessante, sem querer me engambar, do que as tradições aí, da tradição, né? Não querendo desmascarar Êxopo, longe de mim, Êxopo, maior filósofo de todos os tempos, muito superior a Sócrates, e bem anterior, né? Bem anterior. Para quem não sabe, Êxopo nasceu, acho que 4 anos, se não me engano, depois de Tales de Mileto. Quando esses filósofos ficavam se dedicando à física, né? Física não, de cosmogonia, né? Acho que é física mesmo, origem do universo e tal. Cosmogonia, Êxopo já tratava de filosofia popular, de ética e moral, muito antes dos coaches aí, sabe? Talvez, certamente, o Êxopo teria sido aí o pai dos estoicos, dos coaches e tal, e infelizmente é pouco lembrado e esquecido pela academia, talvez pelo que acontecia na época, né? Assim como hoje, assim, sempre existiu política no mundo, sabe? Sempre existiu interesse, assim, sempre quando surgia uma personalidade em destaque, assim, diferente, como tem aparecido aqui no Brasil, né, Marçal e outras pessoas aí de direita, o status quo, né, que agora a esquerda tenta abafar, né. Eu vou ler aqui uma péssima letra aqui minha aqui, mas tentei fazer aqui reconstruir aqui com base em Êxopo, né, não tirando o brilho do mestre, mas com base, quase como uma paródia, né, mas bem mais moderna, bem mais atual do que por isso que acontece, né? Eles deixam um legado que é multiplicado, né? Imagina quantas, é só fazer pesquisa aí, se alguém tiver dúvida que o Êxopo foi o maior filósofo que já existiu no mundo, é só pesquisar a quantidade de fábulas comparada aos livros aos autores que tem, sabe? Quantos fabulistas já surgiram, quantas fábulas infantis existem no mercado. Se elas estão na moda ou não, é questionável, sabe? Lógico que isso, como tem muito tempo, né, e a gente sabe que no Brasil o povo não tem muito hábito à leitura, ainda mais a leitura infantil assim, e por algum motivo também algum imbecil colocou o Êxopo no setor infantil e ele nunca disse nada para criança. Só o único que foi de preservar os ditos populares. Aí também foi o primeiro e maior folclorista de todos os tempos, sabe? Não tem para Câmara Cascudo, Ariano Suassuna, nem para Paulo Coelho, tá de sacanagem, nem para Monteiro Lobato, nem para Catulo, da Paixão Cearense, nada, sabe? Basta aqui, ó. Então, basta Fedro, nem para Fedro, nem para La Fontaine, nem para ir por diante, né? E aí não para mais. Mas todo mundo tentou beber um pouco dessa água aí, mas poucos conseguiram um sucesso. Tentaram roubar o brilho do Êxopo por muitos anos, mas já chegou a hora da vingança e do resgate do seu mérito, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui a fábula, não só com base no livro aqui, também eu vou postar aqui, ó, com base nesse livro aqui, eu montei essa fábula aqui, ele que eu estou usando agora entre outros, né? Esse livro aí, ó, incrivelmente também citando e usando as fábulas de Êxopo e La Fontaine, mas bem no comecinho, já no prefácio assim, você tem, e na introdução, você tem aqui as explanações sobre a origem, né, das fábulas, com alguma, bem na introdução aqui mesmo, sobre a origem da fábula, uma explanação se teria vindo da Índia, se seria mesmo da Grécia, se seria dos Sumérios, etc., ou seria a data mesmo. O importante, e lógico, né, isso tudo
importa um pouco para a área da pesquisa, mas me importa muito para porque o que ficou e a nossa tradição, por ela ser ocidental, o que ficou mesmo o que prosperou foi a colocação dos gregos, etc. Então vamos lá, vamos no texto aqui. Eu coloquei a fábula não é nada ficcional, porque a visão da mulher em algum determinado ponto ela fala que seria uma ficção, etc. Talvez eu não encontro aqui o ponto exato, deixa eu ver. Quando ela fala, abre aspas, fábula é um ato de fala que se realiza por meio de uma narrativa ficcional, logo ela constitui um modo poético de construção discursiva em que o narrar se torna o meio de expressão do dizer. Meio nebuloso isso, né? Nebulosa essa ideia, mas eu coloquei aqui em resposta. A fábula não é nada ficcional, ela usa a ficção como ferramenta temporal para promover a facilitação de sua absorção, ou seja, da absorção dos ditos populares. Absorção dos ditos populares, utilizando diálogos impessoais na intenção de dar vida a constatações filosóficas e populares. Deixa eu só ver eu não estou falando de provérbios, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de adágio, anexim, apotegma, axioma, ditado, máxima, princípio, rifão, sentença. Esses ensinamentos aí que a gente tem da filosofia popular. Eu continuei aqui, né? Em alguns casos, interpretar uma fábula é como um enigma, como disse a autora Maria Celeste no livro A Tradição da Fábula. Esse aspecto se deu pela necessidade de agradar aos jovens, visto que no início ela teria sido provavelmente voltada, mas voltando, como é que é? Ela teria sido moralmente explícita. Na verdade, é um meio utilizado para a transmissão de uma filosofia popular, como por exemplo, em Terra de Banguela, que intendente é rei, né? Uma adaptação, lógico, que a primeira versão é do cego, né? No sentido de melhor ter um pouco do que nada, né? Aí no sentido original, né? Em terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Quem tem um pouco mais de alcance pode ter vantagens. É nesse sentido. Eu vou gravar um segundo vídeo aqui, porque acho que esse está meio insuficiente aqui. Agora vem algo importante que explica a necessidade das fábulas, sabe? A fábula, na verdade, ela só existe. A fábula poderia ser um conto qualquer, sabe? E não seria chamado de fábula, seria chamado de conto. Ou seja, ou qualquer outra forma, estilo de escrita que contasse uma historinha lá qualquer, não tivesse nenhum sentido ético nem moral, nem cumprisse nenhuma função de transmissão de filosofia popular, etc. Mas só que não. Ela existe especificamente por causa dos axiomas, né? Seria a forma de fortalecer essa mensagem, né? Vou colocar aqui a definição para que fique bem claro assim da importância da fábula, e ela se confunde muito com provérbio, então ela só existe para cumprir essa função de transmissão ao longo do tempo. Então, provérbio é uma expressão popular que transmite sabedoria e lições que pode ser usada em determinadas situações. Os provérbios são baseados em experiências humanas e no senso comum, e muitas vezes são metafóricos. Eles são metafóricos para fortalecer a compreensão. Sabe? Então, mas de fato eles são construídos a partir do senso comum, mas que não deixa de ser também uma filosofia refinada, mas é a filosofia das experiências. O tipo de filosofia das experiências.